Hyun-woo ansiava por se divorciar e encerrar os 3 anos de um casamento mantido apenas na aparência. No entanto, as palavras de sua esposa foram como um balde de água fria, extinguindo completamente suas esperanças. Seu coração, que antes estava decidido pelo divórcio, agora se via imerso em uma profunda confusão e contradição. A determinação que ele tinha até aquele momento foi completamente abalada pela notícia da doença de sua esposa. Aquela sensação de impotência e a necessidade repentina de mudar de postura o fizeram mudar completamente de atitude. Com uma expressão cheia de emoção, lágrimas nos olhos e uma voz embargada pelo choro, ele começou a lamentar a brevidade da vida de Rain, declarando com profundo sentimento que não podia viver sem ela. Oh, meu Deus! Em seguida, ele a abraçou com força, esperando que suas palavras pudessem tocá-la profundamente. No entanto, a resposta de Rain foi fria. Se você não pode viver sem mim, então morremos juntos. Ao ouvir isso, Hyun-woo ficou completamente atônito. Ele olhou para Rain sem conseguir acreditar que ela estava falando sobre morrer juntos. Desesperado para sair daquela situação, ele rapidamente desviou o assunto e perguntou ansiosamente sobre a doença dela. Rain então revelou que havia sido diagnosticada com um câncer de células em formato de nuvem no cérebro, o que causava lapsos de memórias ocasionais. Segundo os médicos, ela teria no máximo 3 meses de vida. Coitada. Ao ouvir isso, Hyun-woo sentiu secretamente um alívio. Meu Deus. Se essa informação fosse verdadeira, significava que em apenas 3 meses ele ficaria livre desse tormento. Ai, misericórdia. Mas para confirmar, ele insistiu que Rain fosse ao hospital no dia seguinte para um novo exame. No entanto, na pressa, acabou deixando escapar uma frase suspeita. Percebendo que havia se entregado, ele rapidamente tentou consertar, dizendo que Rain estava muito sensível e que deveria esquecer tudo e apenas descansar. Mas ela respondeu que não conseguiria dormir. Hyun-woo então disse que talvez ele também não conseguiria dormir naquela noite. Mas no fim, ele dormiu melhor do que qualquer um e ao acordar, ele estava até assoviando uma música. Porém, no meio da melodia, percebeu que algo estava errado. Mesmo assim, ao pensar que bastava aguentar mais 3 meses para se ver livre de Rain para sempre, um sorriso surgiu em seu rosto. No entanto, aquele não era um momento apropriado para se demonstrar alegria. Então ele se forçou a parecer triste. Caramba, que caos! Em seguida, foi até o quarto de Rain e a encontrou ainda deitada. Chamou seu nome várias vezes, mas ela não respondeu. Tentou segurar o braço dela para acordá-la, mas ela continuava imóvel. Sentindo um calafrio percorrer sua espinha, ele se aproximou para ouvir sua respiração. Mas, no momento em que virou o rosto, viu que Rain havia aberto os olhos. Sem tempo para uma explicação, ele simplesmente a beijou e lhe deu um bom dia. O comportamento confuso de Hyun-woo fez Rain suspeitar, mas ela não pensou muito no assunto. E a situação passou, mais uma vez, sem questionamentos. Mais tarde, Hyun-woo foi ao hospital e confirmou com o médico que o diagnóstico de Rain era verdadeiro. Só então seu coração finalmente se acalmou. Antes, ele pretendia contratar um advogado para o processo de divórcio, mas agora percebeu que isso não seria mais necessário. Se ele apenas esperasse 3 meses em silêncio, poderia sair da família Wong sem problemas. Seu súbito desejo de continuar casado surpreendeu seu amigo, que não conseguia entender a mudança repentina. Quando Hyun-woo contou para ele a doença de Rain, o amigo ficou chocado e inicialmente não acreditou. Mas ao saber que Hyun-woo havia confirmado tudo com o médico, ele finalmente aceitou a verdade. No entanto, quando descobriu que Hyun-woo não herdaria nada, nem um único centavo, o amigo começou a bolar um plano. Ele sugeriu que, durante esses 3 meses, Hyun-woo fingisse ser o marido mais amoroso do mundo para conquistar completamente Rain. Se fizesse isso, haveria uma chance de que, antes de morrer, ela mudasse seu testamento. Embora essa ideia fosse puramente interesseira, Hyun-woo decidiu tentar. No próximo aniversário de casamento, ele comprou um grande buquê de flores para Rain. Em casa, começou a se aproximar mais dela. Antes, eles costumavam sentar em lados opostos da mesa para comer, mas agora ele passou a se sentar ao lado dela e até preparava pratos especiais para ela. No trabalho, quando Rain engasgou um pouco com água durante uma reunião, Hyun-woo imediatamente entrou em pânico e pediu que chamassem uma ambulância. Mas a situação mais extrema aconteceu quando a expansão da empresa de Rain ocupou um terreno que pertencia à mãe de Hyun-woo. A mãe dele decidiu processar Rain para reaver a propriedade. Rain explicou que tudo havia sido acordado previamente e que a sogra havia consentido
sentido. Então, por que ela estava voltando atrás agora? A resposta da mãe foi indiferente. Meu advogado não concorda. Além disso, pode causar problemas fiscais no futuro. Para a surpresa de todos, o pai de Hyun-woo não defendeu a nora. Em vez disso, sugeriu que ela encontrasse uma solução. Ha-in, furiosa, discutiu com a sogra. Normalmente, Hyun-woo ficaria calado nessas situações, mas dessa vez ele se levantou e interrompeu sua mãe, usando argumentos legais, rebateu todas as justificativas dela. Em seguida, segurou na mão de Ha-in e saiu da mesa. Embora sua atitude tenha ajudado Ha-in, ela começou a desconfiar do comportamento estranho dele. Afinal, os médicos haviam dito que sua doença era grave, mas ela parecia estar ficando cada dia mais saudável. Curioso, Hyun-woo começou a pesquisar sobre a doença na internet, mas acabou adormecendo. Quando Ha-in voltou para casa, viu as pesquisas na tela do computador de Hyun-woo, e naquele momento todas as suas dúvidas desapareceram. Antes, ela acreditava que Hyun-woo ficaria feliz com sua morte, e que só estava sendo gentil porque queria se livrar dela. Mas ao ver que ele estava pesquisando sobre a sua condição, percebeu que estava errada. Ela então confessou a Hyun-woo que, quando descobriu que tinha apenas 3 meses de vida, ficou muito deprimida e pensou em desistir do tratamento. Também se preocupava se alguém sentiria sua falta quando morresse. Porém, ao ver o quanto ele se preocupava com ela, sentiu uma nova vontade de viver. Mas na verdade, Hyun-woo era a pessoa que mais queria que Ha-in morresse. Somente com sua morte ele poderia sair da família Won sem problemas. Esse sentimento só começou a mudar quando um rival amoroso apareceu. Certo dia, Ha-in participou de um evento de negócios na renomada marca Hailey China e reencontrou um homem que havia sido apaixonado por ela. Agora esse homem era um magnata do Oriente Médio, um investidor de capital petrolífero da Hailey China. Ele conseguiu vir para a Coreia graças aos esforços de Ha-in. No entanto, uma coisa não havia mudado. Jae-jun ainda tinha sentimentos por ela. Ao se reencontrarem, trocaram algumas palavras de cortesia, mas Ha-in foi direta e revelou seu objetivo. Ela estava competindo com outra rede de lojas de departamento pela entrada da Hailey China no mercado e esperava que Jae-jun a ajudasse. Diante do pedido de Ha-in, Jae-jun aceitou imediatamente. O responsável pela Hailey China valorizava muito relações familiares. Para causar uma boa impressão, Ha-in enviou uma mensagem para Hyun-woo pedindo que ele comparecesse ao evento. A presença de Hyun-woo chamou a atenção de Jae-jun e um leve traço de ciúmes apareceu em seu rosto. Mais tarde, Jae-jun procurou Hyun-woo propositalmente e diante dele mencionou que já havia gostado de Ha-in no passado. No entanto, ao perceber que Hyun-woo não demonstrava nenhuma reação, Jae-jun acabou se sentindo um pouco constrangido. Pouco depois, Hyun-woo foi ao banheiro e ao sair, viu Ha-in e Jae-jun conversando animadamente. De repente, um sentimento estranho tomou conta de seu coração. Ele só entendeu o que sentia durante um evento de caça organizado pela família Won. Segundo as regras estabelecidas, ele e Ha-in deveriam seguir o mesmo trajeto. No entanto, Jae-jun apareceu no caminho deles, claramente por causa de Ha-in. A presença dele fez Hyun-woo mudar completamente de atitude. Seu olhar estava carregado de hostilidade. Em um ato de provocação, ele atirou de propósito para espantar uma presa, iniciando uma rivalidade silenciosa entre os dois. Enquanto isso, Ha-in estava prestes a atirar em um coelho quando começou a se sentir um pouco estranha. De repente, sua visão ficou embaçada por uma névoa. No começo, ela pensou que era apenas uma ilusão e tentou se convencer de que tudo aquilo não passava de um truque da sua mente. Foi então que ouviu o som de um javali grunhindo ferozmente. Segundos depois, o animal avançou em sua direção. Atordoada, ela não conseguia distinguir entre a realidade e a alucinação, então apenas fechou os olhos e permaneceu imóvel. No momento crítico, Hyun-woo apareceu de repente e disparou um tiro certeiro, abatendo o javali antes que ele a atingisse. Um herói, né? É um herói. O som do disparo trouxe Ha-in de volta à realidade. Após esse incidente, a relação entre os dois começou a suavizar. Além disso, naquela noite acabaram ficando hospedados no mesmo quarto, o que fez com que ambos começassem a enxergar um ao outro de maneira diferente. Depois desse dia, sempre que Ha-in via Hyun-woo no trabalho, seu coração batia mais rápido. Quanto mais o observava, mais atraente ele parecia, ao ponto de sentir um desejo súbito de abraçá-lo. Mas essa relação, que finalmente estava melhorando, quase se desfez por conta dos irmãos de Hyun-woo. Anteriormente, ao retornar para casa, Hyun-woo havia mencionado sua intenção de se divorciar. Seus irmãos, preocupados que isso pudesse prejudicar os negócios da família, decidiram procurar Ha-in para tentar convencê-la a desistir do divórcio. Quando chegaram à loja de departamentos onde ela trabalhava, foram barrados na recepção por não terem agendado um horário. Mesmo depois que a irmã de Hyun-woo mostrou uma foto do casamento e explicou sua relação com Ha-in, a recepcionista
recepcionista insistiu que era necessário um agendamento. Enquanto discutiam com a recepção, Rain passou pelo local e os reconheceu. Então os convidou para conversar. A irmã de Hyun-woo, sem saber por onde começar, tentou contornar o assunto, falando de maneira indireta, dando vários exemplos. No entanto, Rain não entendeu o que ela queria dizer e acabou se despedindo sem que a conversa tivesse um desfecho. Após essa tentativa frustrada, a irmã decidiu enviar uma mensagem para Rain explicando a situação. Porém, antes que ela pudesse ler, Hyun-woo ligou para sua irmã e disse que ele e Rain já haviam se reconciliado e que não planejavam se divorciar. Foi só então que a irmã percebeu que tinha enviado a mensagem errada e tentou apagá-la, mas já era tarde demais, pois não havia como desfazer o envio. Percebendo o perigo, Hyun-woo imediatamente tentou ligar para Rain para impedir que ela lesse a mensagem. No entanto, suas ligações não foram atendidas. O motivo? Rain estava com Jae-jung e ele, vendo a chamada de Hyun-woo, atendeu e a rejeitou sem que ela percebesse. Além disso, Jae-jung desligou completamente o telefone dela. Rain, que tinha ido ao banheiro, não fazia ideia do que Jae-jung havia feito. Por causa disso, ela não viu a mensagem imediatamente. Felizmente, para Hyun-woo, Rain bebeu demais naquela noite e só ligou o celular quando chegou em casa. Quando ela finalmente pegou o celular para ler as mensagens, Hyun-woo ligou em pânico e rapidamente se jogou sobre ela, segurando sua mão para impedir que ela visse a tela. O impacto fez o celular cair no chão. Diante do rosto atraente de Hyun-woo, tão próximo ao seu e ainda sob o efeito do álcool, Rain não conseguiu resistir e o beijou. Olá, meus queridos, aqui é a Carla, a voz que narra nesse canal. Eu venho fazer um pedido importante para vocês. Eu peço para vocês curtirem, para vocês compartilharem, para vocês seguirem o canal, para vocês comentarem, tá bom? Isso é importante para o nosso crescimento e para a gente produzir mais coisas interessantes por aqui, tá legal? Um beijo, tchau, fui!